que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os equipamentos de lazer de playground, parques infantis, praças e estabelecimentos playground de educação infantil e de ensino fundamental instalados em áreas públicas e particulares do município de Brusque devem observar as normas de segurança previstas na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, tanto para a sua instalação quanto para o seu funcionamento. Parágrafo único. Os referidos equipamentos devem ser construídos e mantidos de conformidade com as determinações da NBR 14350 ou de outra norma que vier sucedê-la. Artigo 2º. As instituições que já possuem espaços de lazer, na medida em que seja necessária a substituição dos equipamentos, devem se adequar às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 3º. Nos locais em que estiverem instalados os equipamentos de lazer, deverá ser afixada placa informativa contendo o número de telefone do órgão municipal responsável pela fiscalização do cumprimento desta lei para recebimento de denúncias de defeitos ou falta de manutenção. Artigo 4º. A não observância das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, implicará na interdição dos equipamentos até a adequação destes, sem prejuízo de outras sanções. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias, determinando, dentre outras disposições, o órgão responsável pela concessão de autorização de funcionamento e fiscalização, procedimento de vistoria e eventuais sanções pelo descumprimento das exigências estabelecidas por esta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário, salas das sessões, 7 de junho de 2017. Ana Helena Bos, vereadora. Sebastião Alexandre Isper de Lima, vereador. Emenda modificativa. Altera o parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único. Os referidos equipamentos devem ser construídos e mantidos em conformidade com as determinações da NBR 16071 ou de outra norma que vier a sucedê-la. Justificativa. A presente emenda visa modificar o parágrafo único do artigo 1º para alterar a NBR 14350 pela NBR 16071, já que aquela foi revogada por esta, sendo a norma mais recente que trata da segurança de brinquedos de poligrau. Sala das sessões, a própria autora, os próprios autores proporam a emenda modificativa, Ana Helena Bos e Sebastião Isper de Lima, vereador. Está em discussão a emenda proposta pelos autores. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Aqui então parece que tem mais uma emenda, tem que botar a emenda primeiro. Tem que botar a emenda primeiro. Emenda modificativa número 2. Modifica os artigos 4º e 5º e inclui o artigo 6º, estabelecendo procedimentos para a fiscalização dos parques infantis. Altera o artigo 4º. Artigo 4º. Os estabelecimentos de que tratam esta lei, públicos ou privados, devem providenciar para que os parques infantis localizados em suas dependências sejam vistoriados anualmente,
no mês de janeiro, por engenheiro legalmente habilitado. Parágrafo 1º. Da vistoria que trata o capto, deve resultar um laudo técnico que aponte a necessidade de reforma ou substituição de aparelhos. Parágrafo 2º. As correções apontadas no laudo de vistoria deverão ser providenciadas antes do início das atividades dos parques infantis, sob pena de interdição destes. Parágrafo 3º. O laudo técnico da vistoria deve ficar disponível durante todo o ano nas dependências do estabelecimento, para fins de fiscalização dos serviços executados. Altera o artigo 5º. Artigo 5º. Além da vistoria, de que trata o artigo 4º, os estabelecimentos devem providenciar para que os parques infantis localizados em suas dependências passem por manutenção preventiva, anualmente no mês de julho. Parágrafo único. Entre os serviços de manutenção preventiva inclui-se, pelo menos, inciso 1, revisão de parafusos e outros elementos de fixação, com aperto de peças soltas e troca das que apresentam defeitos. Inciso 2, revisão e esforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos. Inciso 3, revisão e conserto dos encaixes em brinquedos construídos de tora de eucalipto ou outra madeira. Lixamento e pintura. Inclui o artigo 6º. Artigo 6º, a fiscalização das exigências estabelecidas por esta lei caberá ao órgão competente designado pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Em caso de descumprimento, deve ser estabelecido pelo órgão fiscalizador prazo não superior a 60 dias para que a situação seja regularizada. Parágrafo 2º. Durante o período apontado pela fiscalização nos termos do parágrafo 1º, o parque infantil ficará interditado. O atual artigo 6º fica renumerado como artigo 7º. Justificativa. A presente emenda visa complementar o projeto de lei original, deixando-o mais completo, estabelecendo procedimentos para a fiscalização dos parques infantis. Sala das Sessões, 21 de setembro de 2017, Ivan Roberto Martins, vereador. Está em discussão a emenda modificativa número 2. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Então, as duas emendas fazem parte do projeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Trata-se de parecer a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 2717, de origem legislativa, que dispõe sobre normas e manutenção de equipamentos de lazer e brinquedos em áreas de uso coletivo e em estabelecimento de educação no município de Brusque. A presente emenda visa modificar o parágrafo único do artigo 1º para alterar a NBR 14.350 pela NBR 16.071, já que aquela foi revogada por estas, sendo a norma mais recente de que trata do tema. Assim, quanto ao aspecto constitucional e legal, não há vícios que possam macular a presente emenda. Ante o exposto, somos pela aprovação da presente emenda. Marcos Dashman, relator, Ana Helena Boas, membro, e o outro vereador já não está mais na casa. Não, era o Davis. Devia ter sido substituído pelo André Resine, né, que foi substituído. Está em discussão o parecer da Constituição, Legislação e Redação sobre a emenda modificativa número 1.
Como a emenda foi aprovada, o parecer acata. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação da emenda número 2. Trata-se de parecer a emenda modificativa 2 ao projeto de lei ordinária 2717, de origem legislativa, que dispõe sobre normas de manutenção de equipamentos de lazer e brinquedos em áreas de uso coletivo em estabelecimento de educação do município de Brusque. A presente emenda visa estabelecer procedimentos para a fiscalização dos parques infantis. Assim, quanto ao aspecto constitucional e legal, não há vícios que possam macular a presente emenda. Ante o exposto, a emenda está apta ao seu regular procedimento. Em 19 de dezembro de 2018, Marcos Dashman, relator, Ana Helena Boas, membro, André Resine, membro. Está em discussão os pareceres, acatando as emendas número 1 e a emenda número 2. Em votação, os pareceres com as emendas. Em votação, o projeto de lei que dispõe sobre normas de segurança com as emendas aprovadas. Em discussão, com a palavra, Ana Helena Boas, vereadora. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham ainda, esse projeto, na verdade, foi proposto já no ano de 2017. Teve um senhor de Joinville que nos procurou, na época, para que a gente fizesse uma regulamentação com relação aos parques, aos playgrounds, principalmente na questão de prevenção, na utilização deles. Hoje, no nosso município, não temos nenhuma lei nesse sentido, então essa lei vem colaborar para que se haja essa prevenção, para que as crianças não corram riscos desnecessários e que as pessoas que disponibilizem esses parques, tanto privadas quanto públicas, tenham também uma consciência de manter isso de uma forma organizada e de uma forma que não tragam riscos para as nossas crianças. Conceda a parte ao vereador Marcos. Obrigado, vereadora Ana Helena. Só gostaria de parabenizar Vossa Excelência e também o vereador Lima pela proposição, né, que desde 2017 está na casa e, felizmente, hoje está entrando para votação. E, com certeza, foram várias indicações e reivindicações, né, na questão de manutenção de parques hoje, né, tanto no setor público quanto privado, que a gente sabe que, às vezes, está em situação precária. Então, esperamos que essa lei venha realmente a contribuir, que se faça essa fiscalização e essa manutenção necessária que tanto foi cobrada, né, nesse tempo todo que nós estamos hoje aqui na Câmara. Mais uma vez, parabéns pela proposição a Vossa Excelência e também ao vereador Lima. Obrigado. Obrigada, vereador Marcos. Esse projeto vem para contribuir realmente com isso. Muito foi se debatido nessa casa com relação aos parques, né, com relação a essa falta de manutenção. Então, tendo a lei aprovada, esperamos realmente que o Executivo também faça a fiscalização devida. Conceda a parte ao vereador Paulinho. Obrigado, vereadora Ana. Também parabenizar o autor do projeto, a vocês que também buscaram essa iniciativa, né? E eu acho que isso é muito importante. Em outras cidades, a gente buscar o que é bom para o município de Brusque. A gente recentemente também fez uma indicação sobre a questão dos parquinhos para pessoas com deficiência, né, para a inclusão. E só um detalhe na lei, não é que não ficou bem claro, eu acho que a questão das plaquinhas com nome, manutenção e tal, eu acho que essa já pode ser implantada. Porque seria muito importante. Esse fim de semana eu estive no bairro Maluche, por exemplo, com o meu pequeno, ou com outro, e tinha muitas famílias lá. E é importante que tenha já essa plaquinha, mesmo com a aprovação da lei agora, mesmo que não vá dar para substituir os brinquedos agora, mas pelo menos para continuar a manutenção dos locais que muitas vezes necessitam, em função do ferrugem, também verificar, além da manutenção, a fabricação desses novos. Tem cidade, por exemplo, Itapema, que é tudo inox, não tem manutenção com pintura. É mais caro para implantar, mas depois a manutenção fica também muito mais barata. Obrigada, vereador Paulinho. Com relação a isso, o projeto ele entra em vigor
60 dias após a sua publicação. Então, se ele for aprovado, se ele for sancionado pelo Executivo, após 60 dias, essas plaquinhas podem estar sendo realmente colocadas. Concedo a parte ao vereador Dr. Celso. Obrigado, vereadora Ana. Reiterar aqui o reconhecimento dos parabéns aos autores do projeto de lei, normatiza de forma muito eficiente o aspecto da fiscalização para garantir a segurança das nossas crianças, né? Ao utilizar esses equipamentos, são importantes na atividade lúdica delas e até para a construção do caráter. Então, um projeto meritório, muito bem feito, parabéns. Obrigado. Obrigada, doutor Celso. O que pedimos, eu e o vereador Lima, para que os vereadores analisem realmente o projeto e que votem favorável para que a gente possa estar regulamentando isso, estar fiscalizando, permitindo que o Executivo fiscalize, para que a gente realmente dê a segurança devida aos parques e para as nossas crianças. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em primeira discussão, com a palavra o vereador Dr. Lima, também autor do projeto. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade aqui presentes, em primeiro lugar, queria agradecer ao vereador Ivan Martins pelas contribuições para aperfeiçoar esse projeto. Na verdade, a gente vê que isso deveria fazer parte das coisas que não deveriam ter sido necessário fazer uma lei. Mas, como nós somos representantes do povo e o Legislativo tem essa função, eu vejo que muitas vezes o obrigado ou a fiscalização, ele cabe muito bem para que o Legislativo faça esse tipo de trabalho e que faça com que o Executivo faça com responsabilidade tanto a manutenção quanto a forma das licitações. Aquele dia o vereador Ivan colocou que a licitação ela tem certas amarras, mas eu já vi quando foi feita a compra do carro aqui da Câmara, na discussão, que eu me lembro que o vereador Jean Pirola colocou que existem certas coisas que você pode amarrar para que você não seja, às vezes, iludido comprando, sei lá, um carro que não existe uma concessionária na cidade. Então, dá para você colocar algumas coisas. E daí, era como se nós disséssemos que era possível fazer uma ponte com um eucalipto e que vai ser feita a manutenção. Vai ter um prazo entre a manutenção para a interdição e o prazo em que ele pode ser utilizado, em que você fica meio que na penumbra. Você não sabe se está dia ou se está noite, não sabe se ela ainda pode ser segura ou não. E a história dessa pessoa de Joinville, ele perdeu o filho num brinquedo de parquinho. A gente vai ter que esperar acontecer alguma coisa desse tipo para que a gente também peça que o Executivo seja super rigoroso na regulamentação do tipo de material. Isso nem é mais caro. Se nós fizéssemos com material que desse manutenção mínima, como eu já vi lá em Curitiba e agora aqui, acho que alguém comentou que tem um em Joinville, o Paulinho que em Itapema tem, em Curitiba, na Praça Oswaldo Cruz, é colocado lá, os materiais são de aço inox. Eu cheguei lá, fui lá ver a plaquinha, pensei que tinha sido colocado um mês antes, já estava 7 anos lá, aquilo brilhando, sem nenhum ponto de ferrugem, nem nas junções, em nenhum ponto ali. Manutenção, zero. Concedo a parte do vereador Queca. Só parabenizar também o senhor e a vereadora Ana pela proposição e dizer que isso realmente não precisava, como o senhor falou, precisaria ter lei. Mas eu gostaria que essa lei fosse cumprida e que fosse fiscalizados não só os parquinhos nas praças, nas escolas, mas também nos clubes, nas associações de bairros, porque eu trabalhei com cama elástica, eu tive cama elástica há 12 anos. Eu vi muitos acidentes acontecendo, e 90% por causa da falta de manutenção nesses equipamentos. Então, quero parabenizar mais de uma vez vocês e dizer que o mais importante é a fiscalização para que se faça essa manutenção. Obrigado. Obrigado. Conselho da parte, vereador Ivan Martins. Obrigado, vereador Lima. Quero parabenizar a Vossa Excelência, da mesma forma, a vereadora Ana, pela apresentação desse projeto. E fico feliz também que a nossa contribuição foi aceita pelo plenário, porque temos certeza que melhorou um pouco o projeto. Mas
nós sempre temos, às vezes, acompanhado que algumas pessoas dizem, para que fazer lei se isso já é obrigação? Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos que ter leis obrigando para que a pessoa prejudicada possa recorrer ao judiciário em função disso, pelo não cumprimento da lei. Então, eu acho que essa é a principal importância dessa lei, porque, claro, já é de obrigação do município fazer essa manutenção, mas, infelizmente, não fazem, né? Espero que, dessa vez, aí, eles venham a fazer. Obrigado, vereador. Também esperamos. Tenho certeza que vai ser aprovado, porque isso é de interesse, e nós estamos aqui para defender o interesse da população. E como muito bem colocou o vereador Celso, a importância desses brinquedos no desenvolvimento das crianças, e nós temos a obrigação, por sermos as pessoas que estão aqui para fazer esse monitoramento, nós começarmos a construir as proteções legais para que isso seja mantido de uma forma segura. Que Deus nos livre que aconteça algum acidente com algum tipo de brinquedo pela falta de manutenção e que se perca uma vida ou uma criança fique com uma sequela permanente. Obrigado. Continua em primeira discussão. Com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser bem breve, porque prometi para o Simas. A questão, quase todos os vereadores colocaram aqui que a força de lei para poder ter a manutenção dos parquinhos, vereador Queca, completamente, a gente sabe, né, que a gente se preocupa até com isso. Como hoje o senhor mesmo colocou aqui, né, a questão como está a nível federal aí, né, a gente tentando fazer uma lei para proteger, e lá em cima se tirando, dizendo que se tirar a punição também vai proteger. Então, eu fico aqui, eu acho que é uma lei e muito bem pensada. Por quê? Porque hoje tem parquinho, não só nas praças, hoje quase todos os jardins do nosso município tem parquinho. Hoje as praças têm parquinho, tem aqueles brinquedos, fisioterapia, né, doutor Celso? Que também eu acho que cabe dentro talvez dentro da manutenção, e às vezes é muito levantado pelos vereadores, vai ter que fazer um trabalho de responsabilidade. E a gente sabe que vai fazer parte do gestor também, porque se ele for uma pessoa que estiver pensando de manter as praças, manter os locais públicos, ele vai sim, independente de lei, ele vai manter aquele espaço bem cuidado. Por quê? Porque eu acho, e tenho a certeza, aliás, eu sempre digo que eu acho, né, mas eu nunca acho nada, eu tenho a certeza de que espaço público que seja bonito, que seja atrativo para hoje, trazer a família, isso é muito importante para a nossa cidade. Hoje nós temos uma praça maravilhosa, que é essa praça em frente à prefeitura, e que tem hora que a gente passa aqui, e eu fico pensando, final de semana, tem uma festa, será o que tem? Encontro de carro antigo? Será que é o artesanato? Será? E às vezes não, às vezes é porque ela está tomada por pessoas que estão vindo trazer a família. Então, lá tendo esses espaços bem cuidados, os equipamentos, tendo a manutenção bem feita, né? Tudo de qualidade, né, vereador Marcos? É claro que alguns equipamentos possam vir de licitação, eu concordo com o vereador Ivan, a gente sabe como é que é. É difícil também, às vezes, amarrar, né, vereador Ivan? Porque queira ou não, as pessoas da licitação também sabem disso. Não é só nós que soubemos. Eles também procuram fazer, mas às vezes também não conseguem. Porque às vezes também tem que ter o cuidado, porque vai que mexe alguma situação ali, daqui a pouco ele acha que fez uma coisa boa para a população, e 2, 3 meses depois lá vem um problema lá de cima, lá que o cara sai por uma pessoa que fez um ato, né?
Então, eu acho que a casa está de parabéns, e o vereador Dr. Lima e Ana, né, de uma pessoa que veio de Joinville, trouxe a ideia, bacana hoje o projeto, já poderia ter sido aprovado, mas a gente sabe que tem todo o trâmite, as emendas que foram feitas, as ideias, se eu não me engano foi do vereador Ivan, né? Eu acho que também vem sempre incorporar o projeto. E só vem aqui da minha palavra aqui, senhor presidente. Como a gente tem criança, a gente tem que falar que é um bom projeto para não levar um puxão de orelha em casa, né? Então seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão. Como ninguém mais queira discutir, em primeira votação, o projeto de lei que dispõe sobre normas de segurança e manutenção de equipamentos de lazer e brinquedos. Aprovado por